A primeira coisa que você precisa entender é simples, mas muda tudo. Perdão é um fato espiritual, não um sentimento emocional. Quando você confessa seu pecado a Deus, se arrepende de verdade e se volta para Jesus, a Bíblia não diz, talvez, se você sentir algo, será perdoado. Ela diz, se confessamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados e limpiar-nos de toda maldade. Fiel e justo. Não diz se você chorar bastante, não diz se você se culpar por 3 meses. A base do perdão de Deus não é o quanto você sente, é o que Jesus já fez na cruz. Isso significa que pode haver dias em que você se sente culpado, mas está perdoado. Pode haver dias em que você se sente longe, mas está reconciliado em Cristo. Seus sentimentos são como o clima, mudam. Mas a cruz é como uma rocha, não se mexe. O problema é que muita gente confunde culpa sentida com culpa diante de Deus. Você diz, me sinto culpado, então Deus deve estar contra mim. Mas muitas vezes você sente uma culpa que Deus já tirou da conta. Nem toda culpa é igual. 1. Convicção do Espírito Santo. Antes do perdão, quando você está no pecado, o Espírito Santo traz convicção. Ele aponta o pecado, não para te destruir, mas para te chamar de volta. Isso está errado. Isso fere o coração de Deus. Isso te destrói e machuca outros. Volta, eu quero te limpar. Essa dor é boa. É como a dor de uma ferida sendo limpa. Dói, mas cura. Acusação depois do perdão. O problema é que depois que você já confessou e trouxe à luz, o diabo continua fazendo o que ele sempre fez: acusar. A Bíblia chama o inimigo de acusador de los hermanos. Ele pega o que Deus já perdoou e joga na sua cara de novo. Você acha que foi perdoado? Olha o que você fez. Você nunca será como os outros cristãos. Você é uma vergonha para Deus. Percebe a diferença? O Espírito Santo mostra o pecado e aponta para Jesus. Tem saída, tem perdão, tem cruz, tem graça. O acusador mostra o pecado e aponta para você. Você não presta, você é um lixo, não tem saída. Convicção leva você a correr para Deus. Acusação leva você a se esconder de Deus. Talvez você já esteja perdoado, mas ainda esteja acreditando nas acusações. Tem outro fator, não é só o diabo. Às vezes, você não se perdoa. Deus diz, em Cristo está pago. Mas você responde na prática, não é suficiente, eu mereço sofrer mais. Sem perceber, você cria um sistema de penitência emocional, se castiga com pensamentos, repete a cena do pecado 1000 vezes na mente, se chama de nomes, se compara com outros, se sabota quando algo bom acontece. Não mereço isso. É como se você dissesse, Jesus pagou na cruz, mas eu também quero pagar um pouco com a minha própria dor. Isso é duro de ouvir, mas é a verdade. Quando você insiste em carregar uma culpa que Deus já perdoou, você não está sendo mais santo. Você está dizendo, sem palavras, que a obra de Jesus não basta. Você se coloca como juiz acima de Deus. Se Deus, o Santo, disse, "Você santo como que é, em Cristo eu te perdoo." Quem é você para continuar dizendo, "Eu não me perdoo"? Isso não significa fingir que nada aconteceu. Significa honrar o sangue de Jesus acima do seu próprio julgamento. Outra coisa que confunde muito a gente é isso. Deus te perdoa, mas nem sempre tira todas as consequências terrenas daquele pecado. E por confundir as coisas, você acha que ainda está condenado. Por exemplo, Deus te perdoa de uma mentira, mas você ainda precisa reconstruir a confiança das pessoas. Deus te perdoa de um vício, mas seu corpo ainda sente efeitos físicos. Deus te perdoa de uma traição, mas talvez a pessoa traída leve tempo para curar e confiar de novo. Perdão de Deus não é um apagador mágico que faz com que tudo no mundo físico volte a zero. Perdão de Deus é culpa cancelada diante do céu, acesso restaurado à presença de Ab, porta aberta para recomeçar, força para enfrentar as consequências sem viver como condenado. Muita culpa que você sente não é porque Deus não te perdoou, mas porque você olha para as consequências e pensa, se ainda dói, então Deus não me perdoou. Não. Às vezes ainda dói porque é a colheita da semente plantada.
Mas até nessa colheita, Deus caminha com você, cura feridas, ensina, transforma. Talvez você se pergunte, se Deus me perdonou, por que todavia recuerdo mi pecado e me duele tanto? Porque a memória pode ser prisão, quando é usada pela acusação, ou proteção, quando é usada pela graça. Quando você lembra do que fez e sente um pesar santo, isso pode te manter humilde, impedir que você se ache melhor que os outros, gerar compaixão pelos que caem, te lembrar de onde Deus te sacou. O perigo é deixar essa memória se transformar em identidade. Uma coisa é dizer, eu hice esto, outra coisa é dizer, eu sou isto. Você pode ter cometido adultério, mas em Cristo, você não é para sempre o adúltero. Você pode ter mentido, mas em Cristo, não é para sempre o mentiroso. Você pode ter caído feio, mas em Cristo, não é para sempre o caído. A memória serve para lembrar de onde Deus te tirou, não para te amarrar lá para sempre. Quero te dar passos bem práticos. Volta à palavra, não à cena do pecado. Em vez de repetir 1000 vezes o que você fez, repita 1000 vezes o que Deus disse. Versos como, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Sua mente precisa ser reprogramada para acreditar mais na palavra do que nas acusações. 2. Traga à luz o que ainda está escondido. Às vezes você já falou com Deus, mas nunca falou com ninguém. A Bíblia diz, confesad vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Algumas culpas persistentes não são falta de perdão, são falta de cura, e Deus muitas vezes usa um irmão maduro, um pastor, um discipulador para te ajudar a sair desse buraco. 3. Pare de usar a culpa como castigo espiritual. Não é deixando de receber o perdão que você prova amor por Deus. Amor por Deus se prova com coração humilde. Culpar-se eternamente não torna seu arrependimento mais santo, só mais pesado. 4. Comece a se ver como Deus te vê em Cristo. Você não é mais apenas o que pecou. Você é filho, perdoado, lavado, nova criatura. Quando Deus te olha em Cristo, Ele vê o sangue do Filho que foi suficiente. Você pode até dizer, não sinto que sou limpo, mas em Cristo, você é. Agora eu quero orar com você. Se você puder, feche os olhos e, se fizer sentido, coloca a mão sobre o peito. Ora comigo, com suas próprias palavras também. Senhor Jesus, tu sabes todo lo que hice. Conoces mi pecado, mi vergüenza y todas las veces que ya fui delante de ti pidiendo perdón. Yo creo que en la cruz tú pagaste por mis pecados. Creo que tu sangre es suficiente, pero reconozco que muchas veces sigo viviendo como si no estuviera perdonado, como si yo tuviera que pagar con mi propia culpa. Hoy te pido perdón por no creer completamente en lo que tú hiciste por mí. Renuncio a la voz del acusador. Renuncio a esos pensamientos que dicen, no eres digno, Dios ya se cansó de ti, nunca vas a cambiar. Espíritu Santo, si hay algo que todavía no he confesado, muéstramelo. Quiero traerlo a la luz, pero si tú ya me perdonaste, enséñame a caminar como alguien perdonado. Cambia mi manera de pensar. Cuando la culpa falsa venga, recuérdame tu palabra. Enséñame a mirar a la cruz, más que a mi pasado. Jesús, hoy recibo tu perdón. No lo merezco, pero lo recibo por gracia. Cúrame por dentro. Hazme humilde, pero no esclavo de la culpa. Que mi historia sirva para ayudar a otros y para mostrar tu misericordia. En tu nombre, Jesús. Amém. Eu não quero só ouvir sobre graça, eu quero viver como alguém que foi perdoado. Eu vou ler seus comentários e vou orar por você. E se você conhece alguém que vive preso em culpa mesmo depois de pedir perdão a Deus, envia esse vídeo. Talvez hoje Jesus queira sussurrar ao coração dessa pessoa e ao seu também. Eu já te perdoei. Agora, vem caminhar comigo como filho, não como condenado. Porque no final, Jesus tiene a resposta. É para a tua culpa depois do perdão. Ele continua dizendo, mi gracia é suficiente para ti,
Señor Jesús, tú conoces mi corazón y sabes todo lo que hice. Hoy creo que en la cruz tú ya pagaste por mis pecados. Te pido que limpies mi mente, quites la culpa que no viene de ti y me enseñes a vivir como hijo perdonado. No quiero seguir preso al pasado, quiero caminar en tu gracia día tras día. En tu nombre, Jesús. Amén.